Mas vamos ver aí para onde caminha. Mas aí vamos falar dos livros aqui, porque é uma outra forma de divulgação científica, né? Sem dúvida. É uma baita divulgação. São livros aí pro... É o Física 1, 2, 3 e 4, né? Famoso. Isso, exatamente. São... Que quando eu estudei, pessoal, era um livro chamado Halliday e Resnick. Um livro, assim, que foi usado muitos anos, né? Com uns 50 anos na universidade, será? Foi. Por aí, né? Exatamente. Então, assim... Em aí geral... tinha o Feynman, né? Aquele Lectures in Physics. Isso, Berkeley também. O Berkeley, isso era o Berkeley. O Berkeley era a capa preta, assim, bonitona. O Berkeley era muito usado. E o Lectures on Physics, que era do Feynman, né? Famoso, né? Isso. Que é o vermelho. Que é o vermelho. Então, isso aí é fundamental hoje, você ter livro, textos de qualidade, né? Assim, bem atualizado, né? Então, no caso do nosso projeto, a gente teve 4 volumes. Esse aqui seria o de mecânica, né? Que basicamente, em geral, nos cursos na universidade, é o curso de Física 1, normalmente é o que você faz. Depois você tem a outra parte que seria eletricidade e magnetismo, né? Que é uma outra parte que a gente tem exatamente no curso também, em geral, seria o de Física 2, né? Isso. Depois você tem a parte de oscilações, onda e calor, que é termodinâmica, essa parte toda, né? No caso do nosso livro aqui, a gente teve também a parte de relatividade aqui. Isso quando a gente deu aula na Poli, né? Os alunos têm muita vontade de saber sobre isso. Então, esses conteúdos motivam, né? Sim, e depois a parte de ótica e física moderna. Aí na física moderna você falar um pouco de mecânica quântica, falar um pouco física de partículas, coisas, né? Então, toda essa parte aqui são coisas que são muito importantes, né? E que hoje a maioria das universidades tem no seu cronograma 2 anos de física, 2 anos de cálculo, né? Quando você que é o básico, né? O ciclo básico que a gente chama. Que é cálculo 1, 2, 3 e 4, né? Isso. E essa foi uma experiência interessante minha também, porque uma coisa é você dar aula, outra coisa é você escrever com figuras, com animações, e isso é um desafio muito grande de você concatenar tudo isso para poder transmitir por escrito, né? Porque Sim. a pessoa que tem que ler e ele tem que entender como se estivesse dando uma aula presencial, né? Então, exatamente. Essa é outra coisa importante, que foi uma experiência boa que eu tive. E dá muito trabalho escrever. Sim, dá muito, exatamente. É muito, muito trabalho. Mas foi uma coisa muito gratificante para mim. E como eu te falei, a gente tem agora... E o pessoal usa? Como que é? Sim, ele está sendo utilizado em várias universidades como livro-texto. Exatamente. Que legal, isso é importante, né? Exatamente. E uma coisa que também, agora com esse novo ensino médio que a gente fala, então houve agora esse livro que a gente deve estar lançando ainda desse ano, que seria Física para o Ensino Médio, né? Porque em geral, você deve lembrar, em geral a parte de derivada, integral, essas coisas todas, quem está nos ouvindo, em geral ela é muito utilizada no ensino universitário, né? Tanto que é o grande, vamos dizer, o grande abismo que a gente enfrenta, por isso que todo mundo toma pau em Física 1, Cálculo 1 também. Porque você vem de uma matemática ali, de repente começa derivada, integral, limite, né? Uns negócios de louco, né? Então agora me parece que assim, esse novo ensino médio, que finalmente ainda não está completamente implementado, parece que vai ter um ano, primeiro ano, ele vai ser mais ou menos comum, ainda não tem uma definição exata de que conteúdos de física vai ter nesse primeiro ano de ensino médio, novo, né? E depois, o segundo e terceiro já são trajetórias, né? Então aí, dependendo da pessoa, se o cara vai querer área de exatas, né? Então ele vai continuar tendo conteúdo de física no segundo e no terceiro ano. Agora, como esses conteúdos todos que eu falei, eles vão estar distribuídos ao longo desses 3 anos para quem for para essa área, está ainda em discussão. Então, esse livro que a gente já tem todo o material pronto, a gente só vai o dividir de maneira a ele poder ser usado, por exemplo, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, né? Adequar ele para... Adequar para que, entendeu? Certo.
Então a gente ainda não lançou porque ainda não está bem claro, né, como é que essa coisa vai ser dividida. Né? Mas, Entendi. de qualquer maneira, eu acho que eu acho que todo mundo lembra, como você falou, do Feynman, todo mundo lembra do Halide de Resnick, e ele teve um papel muito importante, né, na trajetória de muita gente que teve na área da ciência. Né? Com certeza. Porque ele Aí teve o Moisés aqui na USP, a gente usava exatamente, o Moisés. exatamente. Moisés. O livro, como você falou, todo ele manuscrito, Tudo à mão, manuscrito, né? sensacional. Que ele, porque esse, você sabe, é um grande desafio quando você tem o livro. É a revisão do livro depois. Então, o Moisés, por que ele decidiu fazer por escrito? Porque não tem problema de revisão mais. Exatamente. Ele preferiu, porque se ele fizesse, ele teria que alguém digitar tudo isso, com fórmula, com isso, com aquilo, e aí teria que às vezes o trabalho de revisão é tão pesado quanto escrever. Exatamente. Mas e como que é o desafio? Porque lógico, né, tem muita coisa aqui que, tipo, relatividade. É um negócio que é 100 anos, né? Então, assim, isso é o básico, né? Tem que ter, mas tem que estar numa linguagem mais moderna também, né? Esse que é o grande desafio. Porque assim, ainda, mesmo nos cursos da engenharia, por exemplo, né, lá na Poli, a introdução da física moderna ela é muito incipiente ainda. Então, assim, por exemplo, você falar um pouco de mecânica quântica, um pouco de relatividade. Então, ainda os cursos eles acabam se focando muito mais em mecânica, eletricidade e magnetismo, oscilações, termodinâmica. E essa parte toda aí de ótica, física moderna, ela em geral acaba não entrando muito. E é a área que mais, vamos dizer, empolga as pessoas, os alunos, né? Porque assim, a mecânica é uma coisa, como você sabe, da mecânica newtoniana. Mecânica de Newton. É uma coisa lá de 1.500, 1.600... 400 anos. É bom negocinho descendo a rampinha, né? As 3 leis de Newton, essas coisas todas. Então, e aqui é que traz assim, mais interesse, mais motivação. Que é o que está aí na parada, né? É o LHC, que é a parte da física de partículas, e na parte aí de astronomia quântica, né? Quântica. Até os travesseiros. Mas né? O que o pessoal quer saber e tudo. E relatividade aí com todas as coisas do Einstein aí que toda hora volta, né? É isso que empolga mesmo, né? Isso por exemplo, os desafios aí, por exemplo, né, da relatividade geral, né? Buraco negro, toda essa coisa toda aí, são coisas que geram muita expectativa, interesse, e acho que o livro, quando ele puder ter essa facilidade de explicar isso, como você falou, né, em palavras mais simples, né, para um público mais geral, isso é com certeza uma coisa fundamental hoje para que o livro tenha, vamos dizer assim, boa repercussão dentro da comunidade. Né? Não, legal demais. E qual foi o